Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca, eu sou o pastor João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um vídeo, e hoje é um vídeo muito importante. Hoje eu quero ensinar você a utilizar a Bíblia de Estudo LTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional, lançamento da BV Books. Nós já fizemos aí 3 vídeos, né? O primeiro foi o unboxing, o segundo foi o vídeo com as minhas primeiras impressões, e fizemos uma live de 1h30 mostrando detalhes desta maravilhosa Bíblia de Estudo. Hoje eu quero te ensinar a utilizar os recursos que ela tem, principalmente quando você visualiza o texto bíblico, porque o texto bíblico ele tem algumas características bem peculiares, né? Então eu vou estar mostrando para você como utilizar essa ferramenta. Antes da gente ir para o vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E deixa o seu like, é muito importante. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todo material de estudo que você comprar, toda a Bíblia de Estudo, todo livro teológico, enfim, eu recomendo você fazer a leitura da introdução ou prefácio, né? E a Bíblia LTT, ela tem uma introdução logo de início, né? Então aqui a gente tem as folhas de rosto, ficha catalográfica, o sumário, tem uma dedicatória, tem agradecimentos, nota do editor, e aí a introdução. São 7 páginas onde o Hélio de Menezes, que foi o tradutor dessa Bíblia, né? Ele nos dá as diretrizes com relação à tradução, com relação ao método que ele utilizou, quais foram os textos do original, quais foram os materiais que ele usou aí para estar fazendo a tradução, a história da tradução também. E ele conta aqui a forma que ele traduziu o texto do original, né? Se foi equivalência formal, dinâmica, enfim. E aí ao final, né, quando a gente caminha aqui para as últimas páginas, a gente tem uma explicação sobre a organização do texto. Porque essa Bíblia de Estudo, gente, ela não tem recursos assim, como uma Bíblia de Estudo Roma, por exemplo, como a Bíblia de Estudo da Reforma, a Bíblia de Estudo NVT, a Bíblia de Estudo NA. É uma Bíblia de estudo. Então ela tem aqui, ó, não tem introduções aos livros, ela tem texto bíblico, e abaixo do texto bíblico a gente tem algumas notas de estudo, mas não são muitas notas de estudo, são algumas anotações do Hélio de Menezes, né? A maioria das vezes falando com relação à tradução mesmo, outras vezes algumas explicações bem rápidas de alguns assuntos. Mas o que nos chama a atenção é a questão da organização do texto. Como vocês percebem no vídeo, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, a gente tem aqui no texto, né? Nessa página aqui ficou bem nítido. A gente tem algumas palavras na cor vermelha, a gente tem também algumas palavras, né, em itálico, olha só, em itálico e também com um sinal aqui do lado, algumas palavras em itálico, apenas em itálico, né? A gente tem algumas palavras em itálico dentro do parêntese e riscadas. Então, olha só, eu vou estar explicando o que seria isso, né? Mas muita gente está me perguntando por que ele organizou dessa forma o texto bíblico. Então, por exemplo, a gente está lendo aqui em Gênesis capítulo 2, 18, né? Vamos pegar aqui vou pegar um verso melhor aqui, que tem mais palavras, né? Olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 4, né? Essas são as origens dos céus, tá vendo? Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, aí tá aqui, a partir do nada, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Aí tem aqui uma nota, né? Dia pode se referir ao período de todos os primeiros 6 dias. Então por que tem aqui algumas palavras, igual são, tá dessa forma, né? A partir do nada tá riscado. Então onde está essa explicação? Essa explicação está lá na introdução, tá? Porque ela não tem outros recursos, além do texto, a gente tem notas, né? Inclusive, olha só, palavras em vermelho. Quando você vai para o Novo Testamento, tem algumas partes de versículo que está em negrito e também em vermelho, olha só o tamanho da letra. Então a gente vai explicar o porquê também, ele explica, né? Então é muito interessante essa organização. Então é basicamente isso. Aqui no livro aqui de Tiago, né, a gente tem
Olha o tanto de notas de estudo. Inclusive ele traduziu Jacobo, não Tiago, né? Vamos aqui para a introdução, que eu vou mostrar para vocês como utilizar esses recursos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que a LTT, ele começou a traduzir a LTT, segundo as informações que estão aqui, no ano de 97, entre 97 e 98, ele começou a traduzir o Novo Testamento. E entre 2004 e 2007, ele começou a traduzir o Velho Testamento. Então a gente teve aí a primeira edição, pelo que eu percebi aqui, em 2015, depois a gente teve uma segunda edição em 2018, e essa aqui seria de 2020, com lançamento em 2022, tá bom? Então vamos lá. A primeira peculiaridade, né, dessa tradução ou do texto bíblico que a gente encontra, né, com relação à forma como ele organizou, são as palavras sobrescritas em itálico. Então, o que seria isso? Essas palavras sobrescritas em itálico. São essas palavras que a gente mostrou, olha só. Quando você está lendo aqui o texto bíblico, eu abri aqui em Gênesis. Então, olha só, por exemplo, aqui tem estas, aí tem aqui são. Olha o tamanhozinho aqui do são. Está em itálico e sobrescrita, né? Ele traz uma explicação do que seriam essas palavras. Essas palavras não existem no texto bíblico, mas todos concordam que estão implícitas, ao usarmos por julgarmos que todo leitor crente, cuja língua principal fosse grega ou hebraica, entendia facilmente tais palavras como estando obrigatoriamente implícitas. Ele até usa uma frase, né? E eu copiei essa frase. Por exemplo, você lê uma frase assim, ó, não está na Bíblia, mas é uma frase do cotidiano, né? Bob e Ana vieram e ele viu um jaguar. Essa seria a frase, tá? No original, por exemplo, no inglês. Aí foi traduzido para o português. Aí você pode colocar ali, Bob e Ana vieram e viu ele, né? Ele quem? O Bob, né? Viu um jaguar. Aí você pode colocar ali em cima, né? Um carro da marca Jaguar. Então, é uma expressão que dá um sentido àquela frase ou àquela palavra. Então, as traduções bíblicas utilizam isso. Então, por exemplo, aqui, ó, no princípio absoluto de aí todas as coisas, tá vendo? Deus criou e aí dá continuidade. Então, essas palavras sobrescritas em itálico, elas estão implícitas e elas foram colocadas para dar um sentido àquele versículo, aquela palavra inserida no versículo, tá? Então, ele mesmo coloca aqui que essas palavras em itálicas são humanas e talvez falhamos em fazer a melhor escolha para alguma delas. Portanto, palavras sobrescritas em itálico talvez não precisem ser lidas particularmente em público, tá bom? Então, uma explicação, essas palavras em itálico que eu mostrei para vocês, tá bom? Essas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, Moisés retornou ao Senhor e disse-lhe, ó Senhor, por que fizeste, tá vendo? Tamanho mal a esse povo. Esse tamanho aqui, essa palavra subscrita. O segundo ponto que a gente vê de particularidade dessa tradução, voltando aqui, são as palavras subscritas em itálicas, riscadas e entre parênteses. Então a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, né, no texto bíblico, ó, Êxodo capítulo de número 4, versículo 24. E aconteceu no caminho em um local de pernoite que o Senhor encontrou a ele. Aí está aqui, parêntese, itálico e riscado. Moisés encontrou a ele. Ele quem? Moisés. E procurou o motivo para, tá vendo? Riscado aqui, matá-lo. Então, quando a gente vai ler em voz alta, a gente vai ler. E aconteceu no caminho um local de pernoite que o Senhor encontrou a ele e procurou matá-lo. Então, essa expressão, essa palavra subscrita, riscada, entre parênteses, a gente vai lá, naquela parte que a gente está lendo a introdução, e a gente percebe que essas palavras, elas são semelhantes às palavras sobrescritas em itálico, que a gente acabou de falar, com a diferença que são ainda menos necessárias ou mais das vezes, sendo apenas
curtíssimo comentário ou explicação para facilitar o entendimento daquilo a que alguns pronomes se referem, no caso em que poderia haver alguma dúvida que necessitasse de alguns segundos para se raciocinar e entender. Portanto, essas palavras subscritas em itálico, riscadas e entre parênteses, certamente nunca devem ser lidas em voz alta, particularmente em público. Então, voltando àquela frase aqui que ele deu exemplo, né? Bob e Ana vieram e ele viu um jaguar. Então, quando você coloca essas palavras aqui da frase, ele colocou aqui de exemplo. Bob e Ana vieram e ele, aí tá aqui, entre parênteses, riscado, Bob viu um carro da marca Jaguar. Então, essa palavra subscrita, riscada e entre parênteses, é apenas um breve comentário para trazer uma rápida explicação do que se trata. Então, não deve ser lida, é apenas uma inserção, tá bom? Então, é essa a segunda particularidade. A terceira são os asteriscos englobando uma palavra. Então, por exemplo, vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui no texto bíblico uma palavra assim, para a gente estar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui em Gênesis capítulo 1, se a gente acha uma palavra assim, porque também não é tão fácil de achar aqui junto ao texto bíblico, eu não separei, mas lá em Mateus capítulo 21, ele até colocou aqui de exemplo, Mateus capítulo de número 1, versículo 21, a gente tem esse exemplo, né? Então o versículo é assim, ele salvará. Então aqui, olha só, o ele está com o asterisco. Isso significa que é ele mesmo vai fazer aquele ato de salvar. Então isso é para poder dar um destaque à palavra que está ali, ou na verdade a construção gramatical, dando sentido que ele, né? Ele quem? Que está sendo referido ali, no caso Jesus, salvará do pecado, tá bom? Então, é mais uma particularidade. A quarta particularidade são as palavras subscritas em itálico e entre parênteses pontudos. Tem um exemplo aqui, né? Gênesis 2:9, Adão, aí em cima, varão. Ou no Salmo, são os seus cabeçalhos no texto maçorético. Isso significa o quê? Isso vai dar um sentido de nome próprio. Então, Adão. O que Adão significa? Varão. Então, ele já colocou o significado do nome aqui, né? E quando a gente vai no texto bíblico, a gente acha dessa forma, significa que a palavra ali, né? Ou o nome, na verdade, aqui é o nome, aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 15, tá vendo? Ó? E o Senhor Deus tomou o homem, Adão, tá vendo? Aí tem aqui os dois parênteses, né? Que dá ênfase que o homem quem? Adão. Tá falando do próprio Adão, dando essa ênfase, tá bom? E muitas das vezes ele coloca o significado do nome, como é o caso de Gênesis 2:9. A quinta particularidade é que no Novo Testamento ou no Velho Testamento, as palavras pronunciadas e escritas por qualquer das pessoas da Trindade, seja o Pai, Filho e Espírito Santo, diretamente ou através de um profeta, ficarão em Arial Narrow, né, o Arial cor vermelha, a fonte. Então, olha só, quando é o Pai, Filho e Espírito Santo que estão falando, ou em primeira pessoa, ou por boca de um profeta, a gente vai ler na cor vermelha. Olha que legal, né? Muito interessante essa particularidade, tá bom? A outra particularidade desta Bíblia, por isso que eu estou ensinando você a usar aqui de forma bem breve, porque talvez você fique um pouco perdido aí na hora de fazer a leitura, são as adições que nós encontramos. Na verdade não é adição, né? É quando palavras do Novo Testamento que forem citação de palavras do Velho Testamento pronunciadas por pessoa da Trindade, como nós vimos, estão em vermelho. Mas lá no Novo Testamento, citações do Velho Testamento também estarão em vermelho. Porém, além de estar em vermelho, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vai estar, olha só que legal, a gente vai ler num tamanho maior, em negrito e numa fonte maior. Então, por exemplo, Marcos capítulo 14, 62. E Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem estando assentado à direita do poder de Deus e vindo com as nuvens no céu. Então, uma citação aqui do lado, ele coloca também o livro do capítulo, Salmo 110, versículo de número 1. Tá bom? Então, é mais uma particularidade
para você não ficar perdido na hora que você estiver lendo esta Bíblia. Uma outra particularidade, né, além dessa que a gente acabou de ler, são os sinais de parágrafo. Esse sinalzinho aqui que é o pilko, tá vendo? O pilko significa o início de um parágrafo. Então, quando você estiver lendo, você vai encontrar esse sinalzinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui junto ao texto bíblico. Deixa eu ver se eu acho um desses sinais aqui do início de parágrafo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir mais para o começo da Bíblia para ver se eu encontro algum. Deixa eu ver, cadê o parágrafo pilko? Meu Deus, não estou conseguindo achar algum aqui, mas vocês encontram sempre aqui pertinho do número do versículo. Aqui. 2 Samuel 2, versículo 15. 2 Samuel 15, versículo 20, olha só. Esse sinalzinho aqui, ele marca o início de um parágrafo e o fim de outro parágrafo, tá bom? Então, gente, não é difícil, como vocês compreenderam, talvez na leitura aqui, talvez você fique um pouco perdido, porque tem essas particularidades, né? Palavras em itálico, palavras sublinhadas. Ele explica direitinho, até enumerei aqui, são 7 particularidades para você estar utilizando essa ferramenta. E aí, quando você fizer a leitura, vai ficar muito mais fácil. Qual é o objetivo dessa Bíblia LTT? Trazer de forma literal, uma tradução literal, do texto tradicional. Qual é o texto tradicional? Antigo Testamento Masorético, Novo Testamento, texto recebido. O Hélio de Menezes fez uma tradução literal e ela é muito importante, principalmente para comparações, para você, às vezes, fazer um tira-tema em comparações, já que ela utiliza um método literal, né, que facilita a gente ter um entendimento assim, do que está lá no original, tá bom? Então, mais uma publicação da BV Books. Espero que vocês tenham entendido e compreendido como utilizar essa ferramenta. Não tem dificuldade, é só você ter assim um cuidado com relação à forma como ele organizou. Também um outro detalhe é que a gente encontra, além das notas de estudo no rodapé, ele colocou algumas pequenas notinhas junto ao texto. Então aqui vai ter, por exemplo, o número 1, tá vendo? E aí o número 1 já do lado ele coloca aqui o que ele está trabalhando aqui nesse comentário. E o outro detalhe também, na nota de estudo, já que a gente está já passando tudo aqui, passando a limpo, né? As notas de estudo, elas são organizadas da seguinte maneira. Não tem tantas notas assim, por exemplo, ele não comenta todas as passagens, mas quando ele comenta, as notas estão numeradas, pessoal. Começa na nota 1 lá em Gênesis, eu estou aqui em Marcos. Então, por exemplo, você está lendo aqui, ó, versículo 9 do capítulo 16, tem aqui o número 76, tá vendo? 76 é o número da nota que está abaixo. 77, tá aqui, ó, dando continuidade, né? Que é o número 77 no versículo 15, é a próxima nota, tá vendo? Então ele destaca o versículo na cor vermelha, o capítulo na cor vermelha. Tá muito bem organizado, tá fácil de entender. Então essa é a Bíblia de Estudo LTT. Espero que vocês tenham compreendido a forma correta e como utilizar as particularidades que essa Bíblia apresenta.